Vamos corrigir o dever, tá? Ou o exercício deste assunto aqui que está na apostila, e o assunto é tema número 5, que é o artigo, tá? Então você já estudou e já sabe que o artigo ele se classifica em definido e indefinido, tá? Então aqui nós vamos para a questão número 1, está pedindo o quê? Circule os artigos no texto a seguir. Então aqui eu não circulei, eu sublinhei, tá bom? Então, aqui eu encontrei o primeiro artigo 1, que vai indeterminar o substantivo louco. Aqui eu encontrei o artigo 1, que vai indeterminar o substantivo lagoa. Outro artigo 1, que está indeterminando o substantivo cordeirinho. Encontrei outro bem aqui, o artigo o, que está determinando o substantivo lobo. Aqui outro hoje, que está determinando o substantivo dentes, tá? Encontrei outro aqui, o substantivo, o artigo a, que está determinando o substantivo ousadia. E o a também, aqui outro artigo, está determinando o substantivo água. Aí você me pergunta assim, tia, esse um pouco eu não posso considerar? Lembre que aqui artigo é a palavra que se usa antes do substantivo, ou o artigo ele determina ou indetermina, como está escrito aqui, tá? Então, aqui a palavra pouco não é um substantivo, não é? Então, aqui, nesse caso, ele não vai ser o que? Um artigo, vai ser um numeral. Pouco aqui é um advérbio de intensidade, tá o quê? A letra A, o que que pede? Escreva os artigos circulados no texto no grupo correto. Então, os artigos que eu identifiquei no texto, eu vou colocar aqui. Definidos, o, os, a. Então, são todos daqui, esses que eu achei, tá? Indefinidos, um e uma, também, todos daqui, ok? Então, resolvida a letra A, vamos para B. A B pede o seguinte, complete o quadro com os artigos, tá? Então, eu vou pegar estes artigos aqui, que eu tirei daqui do texto, e eu vou colocar aqui, tá? Nesses quadros. Então, aqui o O. O O aqui é o artigo definido, masculino, singular, por isso que está aqui. E o os, porque ele é definido, masculino, plural. E o a, eu coloquei aqui porque ele é definido, feminino, singular, ok? Então, aqui desse lado, nós temos os artigos indefinidos. Um, que é daqui, eu coloquei aqui, por quê? Porque ele é singular, não é masculino. E o uma, eu coloquei aqui porque ele é feminino, singular, tá? Então, resolvido este aqui, vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: observe os desenhos abaixo e crie frases usando os artigos definidos ou indefinidos. Então, os desenhos são este aqui, não é? Que a questão está se referindo. E aí eu vou criar frases de acordo com o que está pedindo aqui. Eu criei o seguinte: mamãe leu uma história muito legal, tá? Então, observe que uma eu coloquei de acordo com o que está pedindo aqui, artigo indefinido singular, tá? Essa outra frase, ganhei umas bonecas lindas de aniversário. Então, eu coloquei aqui umas, por quê? Porque está pedindo aqui artigo indefinido plural, ok? Então, para cá eu já não criei, é vocês que vão criar, mas na sua frase eu tenho certeza que você colocou esses daqui, esses artigos. Por quê? Porque são os artigos que estão sendo solicitados aqui, no caso, o definido singular, que é o a, o, não é? Aqui neste outro, artigo definido singular também, a, o. Aqui, artigo indefinido singular, um ou uma. Nesta outra aqui é o artigo indefinido plural, uns ou umas, tá? Aqui está pedindo artigo definido plural, os ou as. Artigo definido plural, os ou as. Você só tem que observar se a sua frase tem esse artigo aí que está pedindo, tá? Porque se não tiver, está incorreto, tá? E também tem que estar de acordo com os desenhos aqui, tá ok? Então, agora vamos ver a segunda parte, não é? Segunda parte, então vamos ver aqui a questão número 2. Diz o seguinte: pesquise no dicionário
as diferenças de sentido entre as palavras dos quadrinhos e, em seguida, complete as frases com os artigos corretos. Então, aqui eu tenho as opções: o rádio, a rádio, o nascente, a nascente, o grama, a grama, tá? A letra A diz assim: ligue o rádio para ouvirmos o jogo. Então, este o é o artigo o, né? Então, eu tirei daqui o rádio, tá? Qual é a rádio que está transmitindo o jogo? Então, esta opção vai ser o artigo A, não é? Porque está determinando, não é? Então, aqui, o caso está dizendo que é o quê? A emissora. E aqui já não está falando de emissora, aqui está falando de quê? De um objeto, não é? Então, vamos lá. Letra C. Os exploradores acharam a nascente desse rio. Então, é esta opção aqui. A expedição seguiu o nascente, isto é, o lado onde nasce o sol, tá? Então, é esta opção. Ele acabou de cortar a grama do jardim. Então, é esta opção aqui. Ele quer saber quanto custa o grama do ouro. Então, é esta opção aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Você está vendo aqui a questão número 13, ela diz o seguinte: a seguir, há os nomes de alguns estados brasileiros. Identifique e circule aqueles que dispensam o artigo definido. Ou seja, você vai identificar aqueles que não precisa você usar o artigo. E nesse caso, ele não vai determinar, tá? Por exemplo, aqui, Amazonas não é, Pará também não. São Paulo, sim, dispensa, não é o artigo. Por quê? Como é que dispensa? Porque se eu colocar assim, ou São Paulo, São Paulo, não tem sentido, não é? Mas se eu colocar assim, o estado de São Paulo, aí tudo bem, aí requer o artigo, mas ele sozinho não precisa. Minas Gerais também eu dispenso, não preciso usar o artigo. Rio de Janeiro eu preciso, Maranhão eu preciso, Piauí eu preciso, Rio Grande do Norte eu preciso. Santa Catarina eu não preciso, não é? Eu não vou falar o Santa Catarina, a Santa Catarina, não é? Está incorreto. Paraíba também, eu também não vou, eu posso usar. Pernambuco também eu não vou usar, não é? Sergipe também não vou usar. Bahia, Goiás, Ceará, tá? Então, o que você viu aí, que o artigo ele é muito importante, ele vai dar o quê? O gênero, ele vai determinar o número, não é?